a confiança do produtor, ela tem que ser conquistada com um trabalho bem feito. Fala isso, que a tendência do mercado é o produto líder ficar pouco tempo na liderança. Todo material que hoje é líder começou no nada, começou no zero com testes pequenos. O produtor tem que ter o seu técnico, agrônomo, técnico, viverista, agropecuária de confiança. Que conquistou a confiança dele trabalhando de maneira séria. Quais as tendências que vocês veem na enxertia? A tomada de decisão do produtor está se encaminhando conforme a entendimento dele aumente, vai ser essa compatibilidade. O que se casa melhor com o quê? O que gera mais resistência, mais longevidade, melhor calibre? Muito bem, pessoal, meu nome é Leonardo Kirchner, Léo, aqui no canal Léo Viverista, e começa agora, nesse momento, o programa inaugural, o programa do AgroConecta Podcast. Qual que é a função desse canal, meus amigos? É conectar a informação entre o agronegócio, as empresas de semente, estrutura, tecnologia do agronegócio, tudo que vocês podem imaginar, com o agronegócio lá na ponta, no viveiro de muda, no agricultor rural, e essa é a nossa missão que a gente vai estar iniciando hoje, aqui no canal. Desde já, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, bota nos comentários de onde é que você está olhando a gente, qual a ideia de próximos programas, que vai ser um prazer estar conectando literalmente a informação que a gente vai trazer aqui com você. Essa é a nossa missão. E hoje, para esse programa inaugural, eu trago aqui grandes amigos, tá? Que já fazem parte da minha história no agronegócio há um grande tempo, e logo já vou apresentar eles. Mas antes, eu quero apresentar para vocês nossos apoiadores desse episódio e de vários para frente também. Primeiramente, a Usina Viveiro de Mudas, que é o patrocinador master do programa, sempre vai estar presente com nós. E no dia de hoje, excepcionalmente, a Sakata Sementes, que já vou dar o gancho agora, quer apresentar meus amigos aí, que é o Michael, que é representante, né, aqui da região de Santa Catarina, né? Isso. Da Sakata Sementes. E o Marciano, que trabalha na BBS, que é a distribuidora Sakata aqui na região do litoral de Santa Catarina e outras regiões também, que é o DM, que é o desenvolvedor de mercado dos materiais da Sakata. Então dou a palavra para vocês, Michel, para se apresentar, depois o Marciano, para falar um pouco da sua história, um pouco no mercado de semente, o que vocês já atuaram, e passar um pouco para o pessoal que está aí acompanhando agora, conhecer um pouco de vocês. Então tá bom. Muito boa noite para vocês. Eu trabalho na Sakata há um pouco mais de 15 anos. A Sakata é uma empresa japonesa que trabalha com sementes de hortaliça e flores, com uma história de mais de 100 anos no mundo. E eu trabalho em Santa Catarina. Então atendo todo o estado de Santa Catarina, atendendo o mercado de hortaliça, né? E o tema que a gente vai falar hoje é bem importante pela situação do mercado, um tema bastante para trazer orientação para o produtor das novas tecnologias que estão aí ao mercado. Bacana, esse é o Michel. E o nosso amigo Marciano, famoso Brasa. E aí, Brasa? A história do Brasa é meia longa, né? Ele é muita estrada aí do agronegócio de Santa Catarina, mas de maneira breve aí, o que manda? É isso aí, Leonardo. Primeiramente, é uma honra poder participar desse primeiro programa, né? Estreando o programa. Então, a minha história é um pouco longa, já estamos com 25 anos de estrada, né? Eu sou técnico agrícola, sou filho de produtor, e eu trabalho na área, então, com agropecuária, venda de produtos agrícolas, insumos em geral, e como assistência técnica já há 25 anos. Então a gente já tem uma longa jornada, né? E trabalhamos já com diversos segmentos, né? Mas assim, a semente, então, vamos dizer assim, seria hoje, vamos dizer, o setor que eu mais trabalhei até hoje. Então a gente está com bastante experiência na área. E hoje, em relação ao tema, eu acho que vamos dizer assim, uma conversa que a gente precisa desenvolver o assunto de uma forma, vamos dizer assim, mais técnica, né? Explicar um pouco mais as dúvidas, né? Que o pessoal tem, porque a enxertia é um assunto que envolve bastante coisa, né? Muitas vezes o produtor acha que
que a enxertia vai ser, vamos dizer assim, a solução para todos os problemas, e de certa forma não é, né? É uma ferramenta a mais que está aí para ajudar a gente, né? Só que tem que ser usada de uma forma correta, né? E já falando do tema, o tema desse programa inaugural é enxertia. Mas qual que é o ponto? É trazer, como o Marciano estava comentando, as dificuldades do agricultor, do viveirista, tá posicionando materiais, entendendo para que serve a enxertia, que material escolher, como posicionar, como se organizar. Então o tema de hoje é esse, tanto para o agricultor rural quanto para os viveiristas, entender a enxertia em si, um pouco da história dela. A gente não vai se aprofundar muito, porque não tem tempo para isso, mas falar uma breve história e trazer para as regiões, tanto aqui do sul do Brasil quanto outras do Brasil aí, um pouco mais de informação em relação à enxertia, a parte técnica e principalmente a prática. E falando um pouco de história, né, como eu comentei, da enxertia, queria saber do Michel, trazer um pouco aí da história da sacata na enxertia, né, tanto fora do Brasil, quanto ela vindo para o Brasil, um pouco assim da história da sacata em relação à enxertia. Bom, assim, a enxertia, de forma geral, no nível de mundo, ela é muito antiga. Mas pensando na hortaliça, ela não é tão antiga assim, né? Nós estamos falando aí dos primeiros relatos aí na década de 20, né? Surgiu no Japão, depois na Europa, um pouco na década de 50, 40. E ela foi sempre buscando a questão da resistência a doenças lá no início, lá no dizer, início. Né? Lá nos primórdios do negócio. Hoje dá para se dizer que já mudou um pouco essa ideia e busca-se também melhorar a questão de qualidade e longevidade de colheita, né? Mas no Brasil especificamente começou na década de 80 com o pepino japonês, e aí falando em japonês, foram os japoneses que iniciaram. Quem desenvolveu a enxertia no mundo, quem iniciou nas hortaliças, que é o ponto, né, nosso, foi os japoneses. Há outros relatos, mas de forma geral foram os japoneses. Os japoneses, quando nós estamos dormindo, eles estão estudando, estão né? Estudando, isso aí. Nunca vi. É um povo muito inteligente. E no Brasil, então, começou com um pepino japonês buscando resistência a doenças, tá? E depois ele caminhou, porque hoje a gente fala muito da enxertia no pepino, buscando a questão da qualidade de fruto. A melhora, a perca da cera, né? Tirar a cera do pepino e também diminuir a quantidade de espinhos, tá? No pepino japonês. Aí, nas outras culturas, foi depois, na década aliás, por ano de 2000, 2003, começou a pensar no pimentão. E aí, lá por 2008, 2010, começou a se intensificar a questão do tomate, né? E o pimentão veio... Então, a ordem, vamos dizer, essa. Primeiro pepino japonês, pimentão e depois tomate. Nesse meio aí tem a questão da berinjela também, né? Que são as principais culturas que trabalham sem enxertia melancia hoje. Veio melancia depois, acho, também, né? Mas sempre buscando primeiro a questão da resistência, de forma geral. O pimentão também foi isso, mas no pimentão a gente tem aí um ganho de produtividade maior, e aí também hoje busca-se essa questão da produtividade. No tomate, mais específico, que é a cultura que mais chama atenção, até pelo tamanho do mercado. Sim. É um dos vegetais, é isso? É certo? Vegetal, não? É uma fruta. Mas é um dos mais comercializado e consumido, acho, isso, tomate, com certeza. Desde a indústria, né? Que é para molho de tomate e tudo mais, quanto para o salada de mesa, o saladete, o grape, vários outros tipos que tem, né? Sim. A sacata sempre foi pioneira, sempre buscou trazer... A gente sempre fala que a empresa não vende só semente, a gente tem que agregar. E a empresa, ela veio sempre trazendo a técnica para o mercado, auxiliando os clientes. E esses clientes são os viveiros, principalmente, né? Que são, a gente fala, são os que destroem a semente, né? Que fazem... a gente usa esse termo, né? Mas destrói. Então, assim, a sacata, historicamente, ela sempre fez os treinamentos de enxertia junto com os principais viveiros a nível de Brasil e até de América do Sul, para trazer a técnica pro viveirista, porque não é uma técnica tão simples. Muitos falam assim, eu aprendi a fazer e deu certo. Mas faz uma vez, na outra dá uma balançada, principalmente a questão de qualidade e pegamento, que é um ponto bastante delicado.
Então a gente sempre tá junto do viverista, que entrou também na cadeia nesse meio tempo aí, né? Teve que entrar, na verdade. Mas assim, trazer essa informação, essa técnica para que seja aprimorada e evoluindo conforme vai o mercado, né? Então a empresa sempre valorizou isso. Conforme as necessidades, entendendo e evoluindo conforme o mercado precisava, então, né? mostrando isso daí, o Usina participou, né? De treinamento. Foi início do ano passado, o curso de enxertia da Sakata. Exatamente. Bem bacana. Então, a gente sempre faz isso aí meio que anual, bianual, né? A pandemia deu uma parada. Sim. Mas, de forma geral, é dessa forma assim, né? Trazendo isso para pro viverista. E pro produtor, buscando produto que tenha no mercado, que a pesquisa traz, a pesquisa nacional ou a nível de mundo, para auxiliar o produtor. E assim, até uma pergunta para vocês dois. Em relação à enxertia, quais hoje, né? Você falou que começou vindo com a resistência, até foi um empecilho que a gente sabe muito bem de deslanchar a enxertia, porque se visava primordialmente no início a resistência e aí impactava numa queda de produtividade. Então a enxertia, historicamente, em várias regiões do Brasil, até aqui um exemplo nosso, Santa Catarina, Caçador, a enxertia agora deslanchou, mas começou o teste o quê? 10 anos atrás? Mais ou menos. Mais ou menos? 10, e o que ia? Ia e voltava, para frente e para trás, porque era resistência. Hoje o mercado já evoluiu, ele conseguiu, em muitos casos, botar muita longevidade de planta e produtividade, calibre, ponteiro, né? Falando em tomate, por exemplo. O próprio pimentão, um pegamento de frutos gigantesco, longevidade de planta, ganhar produção. E, em alguns casos, ainda isso com uma certa resistência. Certo? Sim. Então, na opinião de vocês, nível tanto Santa Catarina quanto Brasil, na visão de vocês, hoje, qual os principais diferenciais da enxertia nessas 3 principais culturas? Tomate, pimentão e berinjela. Principalmente tomate e pimentão, que são os maiores mercados, né? Quais os principais diferenciais da enxertia? O que ela está entregando para o produtor rural? O Marciano vai complementar bem essa pergunta aí, né? Eu vejo da seguinte forma, né? O produtor, o primeiro é a segurança, tá? Para o produtor. Principalmente quando a gente está falando da necessidade da resistência à doença, né? Um dos pontos que a gente observa a nível de mercado é essa confusão. Mas vamos lá, o produtor, desde que quando ele conhece a necessidade que ele tem, onde ele vai plantar, ele vai dar a direção para nós, ser assertivo com ele. Porque assim, não adianta ele buscar longevidade se ele está numa área que tem problema com doença. Porque hoje ainda a gente não tem um produto a nível de mercado, né? Que tu vai conciliar a questão do vigor, que vai garantir a longevidade, com a resistência à doença. Isso é uma coisa que é bem interessante, porque é sempre uma gangorra. Não só na enxertia, eu vejo isso em outros materiais, como uma abobrinha, vários outros materiais que quando tu bota, por exemplo, mais resistência, tu perde produtividade. E se tu botar ao contrário, não vai ter resistência. Então, é meio que uma gangorra isso daí, né? Mas existem outras coisas, assim, que, só para complementar, né? Tocou no mercado de caçador, que ele é uma referência a nível de Brasil, né? Hoje é um dos maiores cultivos campo aberto enxertado, acho, no Brasil, pelo que eu ouvi falar um tempo atrás. Deve estar se tornando. Se não foi no ano passado, deve se tornar esse ano. Sim. Mas, conhecendo um pouco a região, a gente atua lá também, né? Faltou alguns detalhes para deslanchar lá no passado, há 10, 12 anos atrás, né? Sim. Então, por exemplo, era comum tu chegar na lavoura e o produtor ter uma lavoura com uso de porta-enxerto de resistência à doença e ele chegar ao chego de terra, que é comum, né? Comum para o produtor de tomate, e ele chegar a terra para cima do enxerto. Sim. Então, e aí um detalhezinho pequeno, né? Mas que faz dá um entrave bastante grande. Né? Então é um pouco disso. Mas hoje acredito assim que o produtor também evoluiu. Sim. Né? Nós estamos falando se obrigou, né? Que a informação vai muito rápido. Então a gente vai conseguir melhorar isso daí, né? O Marciano tem experiência mais aqui, né? Mas ele é mais ou menos por aí, né? Não, o mercado em si, as dificuldades de implementação e de mercado, ele pode falar daqui, mas nível Brasil é bem parecido. Cada região com a sua diferença com pouco, certeza. Mas de modo geral, as barreiras são quase as mesmas, né? Só para complementar, né? A história diz que
Os primeiros enxertos foram sempre focados, né, como o senhor já falou, na questão da resistência, né? E hoje se sabe que a resistência já não é mais o foco principal. Hoje se busca muitas outras coisas, né, em relação à questão da enxertia. Então, o que acontece hoje, a gente está numa situação que o produtor, a grande maioria do produtor, principalmente os produtores pequenos, as regiões ainda onde a enxertia é uma novidade, a gente tem muita dificuldade ainda em um produtor entender realmente para que serve a enxertia, né? Então, para que hoje a gente, vamos dizer assim, a enxertia vai servir hoje para a gente adquirir resistência a doenças, né? A enxertia hoje vai servir para a gente obter resistência à salinização, a enxertia hoje vai existe para uma situação, de repente, talvez numa região muito fria, onde você consegue proteger essa planta contra o solo frio, regiões muito áridas, calor, enfim. Então, existem enxertos hoje para diversas coisas, não só para a proteção da doença em si. E essa questão do vigor foi uma coisa mais recente, né, que hoje a gente tem porta-enxerto com resistência, com enxerto e um pouco de vigor, um médio vigor, e tem aqueles porta-enxerto com vigor mais alto, né, que são os materiais então mais modernos, né, onde a gente consegue adquirir, além do vigor, a gente vai conseguir adquirir uma produção mais prolongada, o produtor vai conseguir prolongar o ciclo dessa planta, consequentemente, mais produtividade. Mas falando, então, na região da Grande Florianópolis, a situação mais próxima da gente, tem a região do Alto Vale, do Médio Vale, a gente tem situações onde a gente busca mais a questão da enxertia resistência propriamente dita, né? Então, para a questão mais da serra, por exemplo, a região de Bom Retiro, hoje a gente tem os produtores mais tecnificados, produtores maiores, que é uma mesma situação, então, de caçador, onde o pessoal já está buscando mais a questão da resistência. Até para a questão de... geralmente a resistência está muito atrelada a, vamos dizer, reutilizar uma área que já foi tomate em algum período atrás, e quem geralmente, ao meu ver, usa grandes produções em terra nova, acaba optando mais pelo pé franco, historicamente, porque gera um resultado, não tem um problema de doença de solo, e ele tem uma longevidade bacana, legal, dá um resultado. Já na repetição diária, já tem essa dificuldade, né? Isso mesmo. Então, por exemplo, hoje, quando a gente vai falar com um determinado produtor aqui na nossa região, a gente tem que tentar entender o que ele busca, né? Então, eu quero plantar, mas aqui, meu terreno ali já está há muito tempo, né? Então, aqui é muito comum, a gente estava rodando hoje na região de Santo Amaro, encontrar produtores que plantam tomate há 40 anos na mesma terra. Sim. Ou seja, um ano pula para um lado, aí no outro não repete para cá, ou seja, tu vai ver, o cara já plantou tomate 20 vezes no mesmo local, 15 vezes, 10 vezes, é muito comum aqui na nossa região. Então, até estava conversando com a nossa colega Sabrina hoje lá, até expliquei para ela, existem terras muito boas ainda em relação... Porque, cara, tu imaginar que o cara já plantou tomate 20 vezes na mesma terra e ele ainda consegue... E ainda está produzindo alguma coisa... Ainda consegue produzir tomate em pé franco, é praticamente que um milagre, né? É quase um milagre. Só que o que está acontecendo? De alguns anos para cá... Caiu muito. Vamos dizer aí, uma faixa aí de uns 5, 6 anos para cá, é nítido, né? A gente sabe que o tempo está estranho, né? As nossas estações do ano, elas não são mais certinhas. São bem definidas. A gente não está com... Então não dá para contar muito com essa questão de frio, calor na hora certa, porque normalmente não é isso que vai acontecer. O tempo está cada dia mais louco, né? E a gente começou a ter muito problema aqui na nossa região, principalmente na questão de Housetonia. Então ficou bastante problemático, os produtores têm sentido bastante a dificuldade. Então hoje está muito comum, ano passado, ano retrasado, esse ano, rodando na região, a gente viu muitas áreas abandonadas, o pessoal abandonou lavoura. Não chega nem, eu vi até rodando contigo aqui na região da Grande Florianópolis, assim, tomateiras que não chegou em meia taquara, a Housetonia, que é a murcha bacteriana, moeu a roça toda. Isso. E outra coisa que é importante, por mais, igual tu falou, terrenos batidos, né, que se planta o tomate há décadas, né, de perder as contas de quantas vezes plantou, que é quase uma certeza da Housetonia. Mas já vi também na Serra Catarinense Bom Retiro, terreno novo, que nunca foi tomate, no primeira vez que botar pé franco da Housetonia. Primeiro ano da murcha bacteriana. E aí, como é que vai explicar isso aí? Ou da tal fusário também, mas como não foi tomate? Então, o povo entender, até um gancho que eu quero puxar aqui, é a questão assim,
o produtor poder entender que a enxertia ela não resolve, não é não, agora eu enxertei aqui o tomate, o pimentão, então Acabou tá meus tudo problemas. resolvido, não tem mais doença, minha produção tá garantida, o clima não vai mais me afetar tanto assim, e não é nada por aí. A enxertia ela é uma ferramenta que veio para somar com várias coisas que o produtor vai ter que continuar fazendo, Exatamente. vai agregar valor na produção dele. E não vai resolver os problemas. E por isso que eu quero vir com esse gancho. Quais os principais desafios da produção hoje do tomate em relação à praga ou a clima? O que você acha que mais está afetando a produção de solanáceos, que é tomate e pimentão? Pode linkar a relação de pé franco com enxertia, alguma coisa que meio que se correlaciona nos dois, e o que a enxertia, às vezes, é um problema secundário que ela ajuda a resolver ou minimizar. Tá, vamos lá. Vamos tentar resumir um pouquinho. Já passo a... Vamos lá. Eu acredito que aqui na nossa região, aqui falando propriamente da região litorânea, a gente tem o problema de solo. O solo realmente está muito batido. Para que serve a enxertia? E a gente tem a outra parte, que é a parte de pragas e doenças. Então a gente tem situações bem complicadas, principalmente em relação à questão de viroses também, falando em geminivírus, né? Uhum. E a enxertia, para nós hoje, no meu ver, ela está sendo uma baita alternativa, porque tinha muita gente migrando. O pessoal migra para plantar ainda, isso é uma coisa que acontece, é normal. O pessoal sai daqui para plantar em Bom Retiro, planta no verão lá em cima e planta no inverno aqui embaixo. Então o que acontece? A despesa de estrada, o cara muitas vezes acaba morando num rancho. Sim. Né, uma situação... Sai de uma casa confortável para ir morar Tu sai no do rancho. conforto da tua casa para morar lá em cima. Então o cara fica morando praticamente 6 meses na serra, numa situação difícil. Então, e nível Brasil é bem parecido isso aí, com o pé franco, né? Isso. Então o que acontece? Para esses pequenos produtores que às vezes tinham que deslocar, o cara tem uma lavoura do lado de casa, o cara tem uma água do lado de casa, o cara tem uma estrutura um galpão. Né? O que está limitando ele? Realmente a questão é o solo mesmo que está limitando ele. Então essa questão da técnica, da aplicação da técnica, veio num momento muito oportuno para esse cara conseguir explorar essa técnica e usar a técnica para ele conseguir produzir do lado de casa. Então, tem muita gente hoje que está voltando para a região, está voltando a plantar em Santa Maria da Imperatriz, justamente por causa da técnica, né? Sim. Eu acho assim, a enxertia ela segue 2 caminhos. Vamos pensar no tomate, tá? Primeiro, eu tenho a questão do vigor. E aí você tem dificuldade com um alto nível de resistência a doenças ou a resistência a doenças. Quando a gente fala de resistência a doenças na enxertia, nós estamos basicamente direcionando para a Houstone. Sim. Existem outras, porém, normalmente o próprio tomate já tem, como o vira-cabeça, o nematóide, que também tem alguns produtos que ainda não tem, o nematóide, Fusarium 3. O Fusarium 3 e o geminivírus. Tá? Basicamente, os produtos novos, de forma geral, eles vêm com essas resistências, que a gente chama do pacote básico. Existem as exceções? Existem. Esse aqui não tem nematóide, esse aqui ele não vai ter geminivírus, isso vai acontecer. Então, o primeiro ponto é esse. 2 caminhos. Né? O que acontece, que tu comentou, é que o caso do vigor, ele vai sempre em terrenos que ele não tem histórico muito sérios de Houstônia. Vamos pensar em Houstônia. Se ele tiver, vai depender o nível de ataque que deu na lavoura. Sim. Porque aí existe alguns produtos que ele tem um nível médio de vigor e um nível médio ele é mediano nas 2 questões, vigor e resistência. Né? Tá? Então, assim, são 2 caminhos que o produtor vai ter que escolher. Sim. E isso é que precisa evoluir. Sim. Né? O produtor chegar para o técnico, chegar para o Marciano e falar: Marciano, eu gostaria de ir para enxertia. O que tu tá buscando? E aí ele vai entrar em cena para entender o que ele tá buscando e onde ele vai plantar. Sim. Se ele conhece o histórico da área, se teve problema, se não teve, se ele quer longevidade de colheita para garantir produtividade. E aí a gente vai direcionar para o produto certo. Nós temos robusto de vigor. Nós temos contra-ataque, que a gente está pensando em alto nível de resistência a Houstone. Sim. A gente tem Volt, que é um nível intermediário para vigor, e um nível intermediário para Houstone. Sim. Então, o desafio hoje é esse, é entender realmente o que o produtor precisa para a gente falar para ele, a carta que tu vai ter mais chance de acertar é essa. Sim. É esse produto,
e o tomate que tu vai colocar em cima. E tem um outro porém, que ainda esse é o desafio, vamos dizer assim, do lado da empresa, das empresas de semente, Sim. tá? De entender qual vai ser o comportamento do porta-enxerto e do tomate do cavaleiro, Sim. do tomate que vai em cima. Porque daí tu tem o nível de vigor do tomate e o nível de vigor do porta-enxerto. E aí vai se começar aumentar a dificuldade de nós aqui como empresa de avaliar isso. Sim. Porque tu conhece, né, Léo? Tu tem o viveiro, quantas Sim. variedades, vamos pegar de forma geral, Não, tu muda faz muito. no viveiro. É muita coisa, né? Então, mas é o caminho que vai seguir aí. Tá? Esse ponto, assim, de entender, por exemplo, todo material de tomate, vamos dizer, da parte de cima do cavaleiro, né, que é plantado como pé franco, sempre foi, por exemplo, ele tem sua curva de absorção, de relação nitrogênio e potássio, o que é mais ideal. Tem um material que tem que ter mais potássio, o outro é mais equilibrado. E na enxertinha entra isso que tu falou. Às vezes pega um material, por exemplo, da Sakata, que a relação dele é 1:1, certo? Certo. Mas se ele botar num alto nível de vigor, daqui a pouco, uma hipótese, um exemplo assim, chutando um exemplo, mas daqui a pouco enxertando num alto nível de rigor como o robusto, talvez, a relação dele pode ser que mude. Lá no Porque Com final, certeza. lá no a final curva pode de ser que mude. absorção dele, ele é pro pé franco, do material de cima. Mas enxertando em alto vigor, então é esse entendimento da adubação, que também tem essa dificuldade no pé franco, eu vejo, o produtor, na minha visão, sempre tem que entender o que ele está plantando e o que isso vai gerar de resultado lá para ele poder manejar. Até na parte de medicação, acredito eu que muda, Sim. porque mais vigor vai ter mais suscetibilidade para doença de bactéria, por exemplo, de Tem folha. um pesquisador de uma empresa terceira, não é da Sakata, e ele deu um treinamento para nós e foi feita a pergunta para ele. Uhum. E ele disse assim, bem categórico, né? A enxertia, ela pode ser um negócio bom para o produtor, como pode ser um negócio ruim, tá? Então, produtor, pense bem quando tu for definir o que tu vai plantar. E ele disse assim, ela pode te incrementar 10, 15% de produtividade, como pode tirar. Então, assim, é o que tu tá falando. Eu botei 2 vigor. O vigor, a planta tem mais força de colocar folha, parte vegetativa, como uma parte de fruto. Uhum. Porém, se você não tiver uma adubação muito boa e equilibrada para aquela condição, pode ser que ele vai vegetar, vai fazer planta e vai esquecer de botar fruto. Porque é o famoso só dá pé, né? Exatamente. E a gente joga carga fora, não faz, entre aspas, silagem para tratar animais. Né? Não. A gente quer colher tomate. Sim. Então, assim, tudo isso é um desafio para o produtor. É uma técnica relativamente nova, ganhando força ano a ano agora, né? Então, esse é o desafio que a gente tem. Mas começa pela definição do produtor. Sim. As empresas vão buscar entender isso, quais são as relações, o que é melhor, qual a melhor combinação para trazer para o produtor. Tá, e a pergunta de $1 milhão para você aí que está na produção, no dia a dia, tá? E você que trabalha com semente também, tem viveiro de muda, tem agropecuária. Na opinião de vocês, o produtor hoje, a tomada de decisão dele para escolher uma variedade de, por exemplo, porta-enxerto, certo? Ele já tem o cavaleiro, o que ele está acostumado a plantar e tal. Mas em relação ao porta-enxerto, hoje, na visão de vocês, as regiões que vocês conhecem, nível Brasil até vamos falar, essa tomada de decisão está sendo correta? Minha vez. Vai, fica à vontade. Cara, é complicado, assim, dizer se está sendo correta ou não. O fato é que falta muita informação. Uhum. Complementando, pegar o gancho do que o Michel acabou de falar, a enxertia é uma coisa muito nova. Apesar de que já está há muitos anos, mas a nível, assim, mais modernizando, assim, né? modernizando, estão vindo materiais mais modernos, só que é uma coisa, que é uma realidade muito nova ainda. Então, assim, apesar de que as empresas, Sakata, outras empresas fornecedores de porta-enxerto, eles nos forneçam as características de cada material que vai em cima, no caso o cavalo, a gente já sabe, entende um pouco as características de cada material, mas essa relação se o material vai casar bem ou não, isso a gente só vai ver no campo. Na maioria das vezes a gente acaba só vendo no campo. Uhum. Então, existem determinados materiais que ele tem um comportamento no pé franco, só que a partir do momento que você enxerta, às vezes você dá uma turbinada naquele cara. Sim. E isso vai depender muito do que você colocou embaixo. Se você botou baixo, médio ou alto vigor. Uhum. Então, muda bastante. Então, isso é uma coisa que, como a gente está na lida de campo,
aonde que a gente percebe? A gente percebe mesmo na prática. Sim. Então, existem situações que a gente imaginava uma coisa e quando a gente colocou na lavoura foi um outro comportamento. Então, tem a ver essa questão da nutrição, a gente vai ter que fazer algumas adaptações na nutrição, a gente vai ter que fazer algumas adaptações no manejo, né? Então, tudo isso tem que ser botado em conta. Então, a experiência do dia a dia é que vai dizer pra gente se a gente vai estar tomando a melhor decisão ou não. O que eu posso te dizer é o seguinte, o produtor propriamente dito, ele tem a experiência que ele já teve em determinadas situações, mas em outras situações de outros materiais, e realmente saber determinar qual o melhor porta-enxerto seria ideal para ele, ele deve consultar. Eu acredito que nada melhor que tu trocar uma ideia com algum outro produtor que já tenha feito, e principalmente conversar com algum técnico, algum profissional que está na área, que está buscando se especializar naquilo ali, porque a conversa, todo aquele cenário, que época que vai ser, aonde que vai ser, qual material que eu vou botar em cima, aonde que eu vou, o que eu quero buscar com aquilo ali. Eu acho que essa tomada de decisão, quanto mais informação, quanto mais ele se inteirar de um todo, vai ser melhor. A cabeça bem aberta, o resultado vai ser melhor no final. Eu como viverista, posso falar uma coisa. A gente está pesquisando sobre enxertia, a gente recém inaugurou a nossa estrutura de enxertia lá na usina. Estamos aí desde meados de 2022, vai dar quase 2 anos agora, atrás de pesquisar, estruturar, ver qual que era a melhor estrutura para a nossa realidade. Viajamos o Brasil, aí vários viveiros, com parceria com Curso Sakata, indo em vários viveiros em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, indo atrás de informação. E o que eu vejo, hoje a gente já se aprofundando mais disso de maneira comercial, com as mudas, por exemplo, né? Hoje eu sinto que o produtor, ele vem muito, como é que eu posso dizer, cru, vamos dizer assim. Ele escutou falar, ou ele viu um exemplo de alguém, ou em algum lugar, de alguma maneira, chegou informação para ele que a enxertia vai auxiliar muito ele. Eu quero enxertar, por isso, por aquilo, por vários motivos. Ok, aí chega no viveiro, chega na agropecuária, meu amigo, eu quero enxertar. Tá, qual que é o seu problema? O que você quer solucionar? Exatamente. Não sei, eu quero enxertar. Na maioria das Porque enxertar vezes... vai me ajudar. Não, vai te ajudar. Mas que problemas você quer resolver com a enxertia? O que quer que ela te auxilie? E isso, assim, eu não posso generalizar, mas é uma coisa muito recorrente. O produtor, ele está tendo essa boa vontade de evoluir, querer enxertar, querer usar essa ferramenta, mas eu vejo que está faltando um pouco ser explicado para ele, ou ele ter esse entendimento daquilo que a gente tem falado antes. O que é um pé com vigor, o que ele entrega de positivo e negativo, que tudo, nem assim, nada é perfeito. Não, nada é perfeito. Não vai existir um material que vai entregar tudo, até o momento não existe. Se vir, beleza. Mas essa é a resposta da pergunta de 1 milhão de... E na maioria das vezes, Leonardo, o produtor ele chega na agropecuária pedindo pelo porta-enxerto que o vizinho plantou. Pá, isso aí Cara, isso não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três. Isso é o que vem acontecendo, porque assim, na cabeça do produtor, na maioria das vezes, ele vai achar que a enxertia é a solução de todos os problemas dele. Sim. E como o Michel acabou de falar, se ele fizer a escolha errada, vai ser um problema para ele. Nossa, então, além de... Claro, é uma coisa que, de certa maneira, é uma ferramenta, entre aspas, com valor agregado alto. Com certeza. É alto. Só que o que ela entrega de resultado, se paga, a gente já fez quantas contas já sobre isso aí? Quantas palestras já explicando para produtores a conta que se paga diversas vezes. Tanto que por isso cresceu muito. Só que a questão igual você falou, Marciano, tipo assim, o produtor entender que, o meu amigo plantou lá em tal cidade, no terreno dele, enxertia tal material. Pô, e foi um sucesso. Eu quero plantar aquele material. Nós, como profissional da área, a maior dificuldade que a gente está tendo é lidar justamente com essas situações. Porque daí ele vê esse material lá, então isso aqui é um material que eu vou plantar. Não, mas lá a situação, é um terreno novo, então foi plantado material com vigor que entregou uma alta longevidade e produtividade. Mas aqui, já plantei tomate aqui 10 vezes já. Isso. Então a situação é totalmente diferente. Se tu botar aquele material lá, aqui... ele vai ser um desastre, a tendência, né? E não dá certo. Nada melhor que você, quando for tomar fazer a sua tomada de decisão, pedir para alguém te acompanhar e conhecer a área.
Uhum. Porque eu acho que tudo já parte de uma análise de solo, entender Com certeza. É a base de tudo, como né? que vai ser a área. Então, assim, pô, leva o cara lá para ter análise de solo, já explica, ó, quero plantar aqui, quero explorar essa área aqui que já foi plantada, quero plantar aquele pasto ali que ainda Puxa não o foi histórico plantado. da área. Não, então tem situações, assim, por exemplo, vou citar alguns exemplos, né? Eu acompanhei um produtor um tempo atrás, aí, a gente foi aqui no sul do estado tirar umas amostras de solo, e foi interessante que eu fui junto e a gente pôde ter a conversa e a gente discutiu qual material de porta-enxerto a gente ia colocar lá no meio da lavoura. Por quê? Porque teve uma área que já tinha sido utilizada por um produtor anterior e uma área nova. Então a gente tomou a decisão de colocar um material com resistência nessa parte aonde já foi plantado e botar um material de vigor na parte aonde não foi plantado ainda. E voltando um pouquinho na questão da escolha de materiais, hoje, da interação, para a gente buscar a experiência, qual vai ser o melhor material, o que a gente vai poder indicar, a prática, nada melhor que a prática de campo. A gente que está no campo, outros profissionais que estão na área, que também comercializam e lidam com enxertia, tem que conhecer, tem que rodar, tem que visitar essas áreas, tem que buscar quem é o cara que enxertou. Tem que ir lá entender o que você enxertou, né? Qual era a busca, né? Tentar entender como é que está sendo os resultados, né, Michel? A gente fez tanta coisa no passado, né? Eu queria dar um exemplo. A gente visitou algumas áreas, né? A gente fez colheita, gastamos tempo, perdemos tempo, né? Tomamos banho de chuva. O que eu quero, complementando o que tu tá falando, né, Marciano? Eu desafiei a equipe da BBS, dos DM, para fazer uma avaliação. E esse é um recado pro produtor. Se vocês querem ter segurança no que vocês vão fazer, vão lá e avaliem. Mas não avaliem olhando. Percam um tempo e avaliem com critério. Eu fiz isso com eles para ter uma clareza. Porque é uma bagunça o negócio. Né? A Sakata tem 4 porta-enxerto de tomate. Mas se tu olhar para o mercado, hoje, a nível de Brasil, Tem mais de 40. passa de 40. Tá? Ano passado a gente contou 30, mais de 30. Então eu desafiei eles de colocar lá o porta-enxerto e avaliar. Botamos um do lado do outro, tanto de vigor como de resistência. E nada melhor do que eles botar a mão na massa, eu apoiei eles, ajudei um pouco. Bem pouco, né, Léo? Mas tive lá mais duas o apoio vezes moral, avaliando. né? Marciano. Mais o apoio moral. Também. Porque... Colhendo. E assim, ó, a diferença, ela não é gritante. Você não vai conseguir tirar no olho. Tá? No caso do tomate especificamente. A diferença teve de um porta-enxerto do contra-ataque do Volt, que na verdade era um terreno batido, né? Muita roça de tomate em cima. Foi uma diferença pequena. Tá? Se tu olhar na planta, muitas vezes nem dá 1 quilo. Mas teve situações de calibre de fruto. O que eu quero deixar de mensagem pro produtor, avalie. Porque tu acha que tu tá no olho, tu tá enxergando... E nem sempre isso é a verdade, né? Então, eles botaram a mão na massa, hoje eles têm muito claro como funciona essa orientação, né, Marciano? Sim. Nessa avaliação especificamente, só para complementar, a gente teve uma situação, como ele falou, que ficou muito próximo. Porém, a gente teve diferença de calibre de frutos. Classificação e valor de caixa. A questão de classificação. Então, o tomate 2A vale muito mais que o tomate 1A. Sim. Então teve essa questão de classificação, teve na questão do material de vigor nessa área, que era uma área muito batida, a gente teve uma situação que no início arrancou muito bem, porém depois a curva inverteu, o material de resistência subiu e o vigor caiu. Sim. Então a gente teve essa inversão no meio do percurso e além de tudo a gente tinha uma área pé franco, que a gente fez o comparativo, né? Então, a gente também conseguiu acompanhar a evolução da mortalidade. Era uma área com histórico de Housetonia e a gente conseguiu acompanhar essa evolução. Que até no início da colheita a gente praticamente não tinha plantas mortas. Sim. Quando a gente deu start na colheita, a gente fez uma contagem, já tinha um pouco de planta morta. No meio da colheita a gente fez outra contagem, já tinha outro percentual. E no final tinha um percentual absurdo, principalmente na parte franca, que morreu praticamente 100% da área. 100%. Então, assim, ó, aí tu vai ver, mas morreu 100% da área. Mas lá no final... tu foi ver, não deu tanta diferença assim de produtividade. Porém, a gente teve a classificação no material de resistência com uns quase 70% 2A
Aham. e mais ou menos 30% 1A. E na parte que teve a mortalidade de quase 100%, a gente teve praticamente o inverso. A gente teve 30% de 2A e 70% 1A. Além da produtividade ser menor. Além de a gente ter reduzido praticamente quase 90 caixas por mil a menos, né? E o interessante em relação aos detalhes, igual o Michel comentou, que a enxertia, tu fazer ela viabilizar a conta dela fechar, eu acho que concordo, tem que estar nos detalhes. Tanto da produção, tu acompanhar calibre de fruto, né, qual caixa que ela dá, a rentabilidade em si, e também a questão da conta. Por exemplo, nós estamos falando aí um produtor que está viajando talvez 150, 200 quilômetros, ficando fora a semana toda, para ir plantar uma roça lá no terreno novo, porque pé franco vai ter que ser terreno novo e tal. E ele, daqui a pouco, tem essa possibilidade de plantar perto de casa, como você citou, e enxertado. Pô, mas a muda enxertada, vamos fazer uma conta. O pé franco, a muda pronta, sai em torno de mão de obra e semente, R$700. Vamos chutar um valor, mais ou menos. Pô, mas enxertado é 2.400 o milheiro. Então, 700 para 2.400. Uma conta mais ou menos básica. Ele se assusta bem. Se assusta, tu bate. Isso em 1.000 pés já dá uma diferença. Tá, mas em 10.000 pés? Em 30.000 pés? Em 50.000 pés? Certo? Sim. Mas a questão, tem essa que você fala da produção em si, da mortalidade, da quantidade de fruto, de produção por milheiro, tudo isso. E também as contas que às vezes o produtor não se atenta do dia a dia. Quanto que ele vai gastar de combustível? Com a distância da roça que ele está tendo que ir longe porque não é enxertado, certo? Até na mesma cidade, um caso de Bom Retiro, estava falando com um produtor que é cliente aqui da usina, ele comentando que ele estava indo com o pessoal, ele tinha 100.000 pés de tomate, estava tendo que levar o pessoal 30 minutos de manhã para a lavoura, era pé franco, terreno novo, a produção foi sensacional, só que ele tinha que levar 30 minutos o pessoal para a lavoura, mais 30 para voltar para almoçar, mais 30 para ir para a lavoura depois do meio-dia e mais 30 minutos, que as estradas são ruins, é estrada de interior. Então ele gastava com a equipe dele combustível e tempo de equipe 2 horas por dia. Tu bota essa calculadora durante o ciclo da roça de tomate. Qual o custo aí, será que não paga a enxertia? Gustavo, ex-colega do Michel, comentava com a gente nos treinamentos. A diferença de uma lavoura de tomate de alta tecnologia e a lavoura de baixa tecnologia, o custo, a diferença é muito pouca. É muito pequena essa diferença. E se falando em o que você vai ganhar de incremento e a segurança que você vai ter, falando na questão da enxertia, esse custo ele não é exorbitante, ele é pequeno. Eu já vi certas contas que só no combustível e no desgaste do trator e caminhão de ir e voltar para uma lavoura muito retirada, que está retirada porque é pé franco, se tu trazer ela para perto e enxertar, só esse custo paga toda a enxertia. Tudo o a mais da enxertia. E daí a incrementação de produção, não ter mortalidade, isso é tudo já lucro. O fato que ele vai gastar ali, sim, tem o custo da muda, a diferença não é tão pequena, né? Sim. Tu faz a conta, né? Conta de padaria, né? Sim, então, tá bom. Mas indiretamente a economia que ele vai ter, sem contar a qualidade de vida, né? No caso que isso nem tá na conta, né? Eu também olho isso e fico pensando, né, Léo? Pô, e o tempo que tu tá na estrada? Não, Nós e estamos o falando risco, da realidade e o aqui risco de 200 quilômetros, 180 quilômetros. É o tempo, é o risco, essas estradas não são as melhores, enfim. Não. Mas e a qualidade de vida que tu vai ter perto de casa, com a tua família, numa casa boa e tal. Mas muitas vezes o produtor, ele entende que talvez... tem muita gente assediando o produtor, né? Sim. Assediando no sentido que precisa lá, a gente tem o desafio de fazer a venda, tem muito produto... as escolhas às vezes não são as melhores, né? Mas eu reforço, né? Sempre falo, bato nessa tecla, né? A equipe técnica, confie no seu técnico, siga uma orientação. Todo produtor tem que ter o seu técnico, agrônomo, técnico, viverista, agropecuária, de confiança. Que conquistou a confiança dele, trabalhando de maneira séria. Sim. E fazendo recomendações sérias e com compromisso com ele, né? O que a gente mais vê, assim, né? É produtor que tu vai, conversa, tu volta numa outra semana e tu fez, eu fiz isso que tu falou e fiz aquele outro negócio que o fulano falou. Aí fica difícil, vai né? Cobrar Porque quem? tu vai cobrar quem? Porque assim, eu acho que uma coisa que a gente tem somos empresas sérias que estamos aqui. O viveiro
ele é sério, porque não adianta ele comprar semente, ele mandar para um viveiro que não tem uma tecnologia apropriada e talvez vai perder aquela muda enxertada. Isso vai dar um resultado talvez lá na frente ou de um enxerto mal feito. Sim. Então assim, ele tem que ter confiança, ele tem que confiar na empresa que ele está comprando um insumo, seja semente, adubo, enfim, o defensivo. Tem que confiar no viveiro que vai fazer a muda e vai entregar um produto de qualidade para ele, porque nada adianta você rodar o Brasil e daqui a pouco o mundo, né, Léo? Sim. Atrás de tecnologia, de ponta para entregar para o produtor, se o produtor começa mal, né? Faça um gancho, muitas vezes a gente vê, o produtor até querendo tirar semente. Vixe. Assim, não é o caminho de sucesso. Não, o caminho isso é de andar para trás, né? Exatamente. Então, primeiro ponto, acho que é confiança. Confiar na tua equipe para te auxiliar na melhor escolha para que tu tenha sucesso. O mundo, ele é feito de ganha-ganha. A Sakata fala muito disso, né? Ganha-ganha. O produtor precisa ganhar para pagar... ele ter dinheiro para viver bem, com qualidade, para ele pagar a empresa que está fornecendo insumo, e isso entra o caso do viveiro, e para pagar a indústria, que seria nós, né, como fornecedor de semente. Então, todo mundo precisa ganhar, todo mundo precisa ter lucro para sobreviver. Acho que isso é o caminho. Eu acho que a confiança do produtor, vamos puxar a sardinha para o meu lado, de um viveiro, ela tem que ser conquistada com um trabalho bem feito, com quem está querendo fazer de maneira correta, de maneira... Por mais que aconteça alguns percalços, mas esteja lá para resolver, para estar junto. E assim, na melhoria contínua, entendeu? Tanto nós como viveiro, Sakata, agropecuárias, distribuidores de semente, todas as empresas de semente, todas elas, assim, ao meu ver, estão querendo melhorar o mercado, estão querendo evoluir. Então eu acho que o produtor, de maneira assim, mais direta, na minha opinião, ele cada vez mais tem que estar mais aberto a escutar e começar a perceber... Quem que está querendo realmente auxiliar ele? Tem muita gente querendo auxiliar. Pô, nós três somos três aqui que querem que o mercado vá para frente, que ele evolua e melhore, porque a gente ama o que a gente faz. Com certeza. A gente ganha dinheiro com isso, obviamente. A gente, né? Isso é um bônus, mas tem que gostar do que se faz. Então, eu acho que o produtor, se ele identificar quem está realmente querendo evoluir o mercado, que dê certo, aquele que tem a alegria de fazer uma recomendação e lá ver se deu certo ou melhorar ela... Cara, tem muita gente para ajudar. E esses caras é que vão das informações de vários gargalos de mercado que existem, que nós citamos aqui. Exatamente. Não é verdade? Bem por aí, bem por aí. Mas assim, pensando nisso que ele tem que dar o crédito, ele tem que vir ali, se cobrar contigo. Talvez a certo ponto é até bom que ele chega para você, eu quero enxertar, porque ele viu, né? Mas o viveiro, o teu conhecimento dos produtos que tu faz, também de orientar. E se precisar, nós estamos aqui para ajudar. Claro. Né? Fizemos treinamentos com viveiro, vocês rodam o produtor no campo, vê o resultado no campo do produto. Então, tudo isso vai dar uma informação para você também auxiliar o produtor. Aí é outra via do que eu comentei, porque também é o toque para os viveiristas e para as agropecuárias que comercializam semente, o viveirista também comercializa semente, faz a mão de obra da muda, pé franco, enxertado, ele tem que conhecer os materiais. A gente vai muito a campo para ver o resultado da muda, do material, entender, sabe? Ir em outros viveiros, buscar novas tendências. Cara, vejo coisas simples em outros lugares. E, pô, eu digo para vocês, toda viagem, a gente viaja de 2 a 3 vezes por ano no Brasil, em vários dias de campo, outros viveiros, muita coisa. Cara, toda viagem se paga. Às vezes é uma sacada que o cara falou num viveiro lá, aí eu faço isso aqui assim, assado, porque não sei o que. Cara, toda a vida eu falo pro Zé Vitor, que é meu sócio, cara, isso aqui pagou a viagem. É o detalhezinho, né, Leonardo? As situações, por exemplo, como qual altura enxertar, por exemplo. Isso, cara, isso faz toda a diferença lá no produtor. Então, se o viveirista não souber o time do cavalo, do cavaleiro, como é que tu vai conseguir fazer um enxerto bem no meio, bem na altura que realmente precisaria, né? Então, isso tudo é conhecimento, tudo você vai adquirindo com o tempo. É a experiência que você vai buscando, você vai fora buscar essa informação. E com certeza você trouxe bastante informação. Ó, esse aqui eu tenho que semear 3 dias antes, esse aqui eu tenho que fazer 5 dias antes. Então, é tudo coisa que com o tempo, esse tipo de
de informação, é só o cara que correu atrás, que buscou a informação que realmente vai ter. O marinheiro de primeira viagem, normalmente ele vai levar 2, 3, 4, 5 safras até ele conseguir chegar perto do que seria o correto. É muito detalhe, né? Não, é muito detalhe. Detalhe, não tem receita de bolo para fazer né? muda, por exemplo, enxertada, não tem receita de bolo. Cada viveiro tem uma semelhança entre um viveiro e outro, mas cada um adaptou a sua realidade, porque não existe receita de bolo. E outra coisa muito importante é a questão de que eu sempre digo, é muito mais fácil e barato e rápido tu aprender com os erros dos outros, trilhar as pedras que outra pessoa que já está há muito mais tempo já passou por essas dificuldades. Cara, isso é muito mais barato. E o ideal é tu buscar essas pessoas que estão abertas a compartilhar isso. Ó, minha amiga, aqui, ó, pô, eu comecei faz 5 anos com enxertia, ou 10 anos a fazer muda de brasca, por exemplo. Cara, o que tu estás passando, eu já passei. Eu fiz isso, aquilo, às vezes são coisas, como nós falamos, simples. Só que, a hora que tu escuta, puta, eu não pensei nisso, cara. E trazendo para o viver, o Marciano, a questão, como é que vocês veem, Marciano e Michel, a questão da programação da muda enxertada, que é um desafio unânime em todas as regiões que eu fui no Brasil, em outros viveiros, essa diferença com que o produtor está acostumado a programar sua lavoura com o pé franco, que é uma realidade, tanto pensando na falta de semente do porta-enxerto, que é nível, todas as empresas nível Brasil têm uma dificuldade, até por questão de programação, é tudo bianual, a empresa tenta fazer um levantamento, o Michel pode até falar, do desenvolvimento material, às vezes ele desempenha muito acima do que é esperado, falta semente, é a realidade hoje nossa do Brasil, a falta de semente de enxertia, porque deu um boom muito grande. Então eu vejo que assim, o produtor, na minha opinião já, né, ele tem essa diferença que ele está acostumado a fazer com o pé franco, que ele tem geralmente semente à disposição para fazer e leva no viveiro e já semeia na mesma semana, o tempo de produção é lá seus 30, 40 dias, rapidinho, e a enxertia é outra realidade. Como é que está isso no campo? Então, falando um pouco da nossa realidade, normalmente o pessoal busca lá dos antigos, né? Uhum. Tem que semear em tal lua. Tal sábado época. Não tem lua, então semeia no sábado. Cara, eu cansei de ver lá no Valmir, lá em Santo Amaro, no viveiro lá pertinho de nós, o cara chegar no sábado de manhã lá e querer não, tem que semear hoje. Tem que ser hoje. É o dia. Tem que ser hoje. Cara, mas como é que eu vou semear hoje se ele tá com 30 lá querendo semear naquele mesmo dia? Sim. Então é uma situação realmente complicada, assim. O pessoal ainda tem essa questão ainda de querer semear na determinada época, porque vai bichar menos, porque vai ter menos doença e tal. Enfim, programação. A questão da enxertia muda todo esse cenário, né? Eu acho que não tem como fazer muda enxertada sem tiver uma programação prévia. É o que a gente tá conversando essa semana, tô rodando com os produtores essa semana, a gente tá aí, tá chegando perto de um semeio, né? Da safra de inverno pro verão. Então, estamos antecipando, tem que correr atrás, a gente tá avisando todos os produtores, vocês se programem, vê o que vocês vão querer fazer, o que vocês vão plantar, e essa muda tem que essa semente tem que estar no viveiro pelo menos 60 dias antes. Eu acho que é uma margem de segurança legal. 60 dias antes, tem que estar definido o que vai fazer, o que não vai, e essa semente tem que estar no viveiro. Pimentão até mais, né? Pimentão na nossa região, que é uma região que esfria um pouco, né? Até um pouco mais. Aliás, aqui não esfria, né, Léo? Aqui é uma região que esfria muito perto da serra. Mas né? mesmo assim, já um pimentão no verão, um pé franco, vai levar seus 35 dias. No inverno chega a levar 60. Muito mais. Isso o pé franco. Isso. A enxertia pode jogar geralmente de 15 a 20 dias a mais. É um dos desafios que a gente está tendo. Né? Assim, eu vejo duas formas, tá? Tem o desafio do produtor entender que ele precisa pensar antes. Aqui vamos fazer uma associação rápida. Ele deveria preparar a terra para o tomate 1 ano antes, né? Sim. Isso não é uma realidade. Fazer o tratamento do terreno, a correção. Praticamente em cima do laço, quando planta sem fazer nada, muitas vezes. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, ele tem que entender que a enxertia pro viveiro, ela tem que ser bem programada. Isso eu tô partindo do início, né? Da muda em si, né? Aí pro produtor entender, né? O Léo tá aqui, já visitou, rodou vários viveiros de vários níveis tecnológicos, enfim, de vários tamanhos, né? Sim. A enxertia, uma pessoa, ela não enxerta 10 mil pés num dia, né? Não. Vamos lá, 1.000
Quando muito bem, vamos chutar bem para cima, 2.000. Falando de média, não, né? Mas média é uns 1.000, né? 1.500. Nessa faixa aí. Então, assim, tu não vai ter ali a quantia de equipe, de funcionários, para te atender. Aí o cara chegar e falar assim, eu quero fazer um exemplo, 50 mil num dia. Estamos extrapolando, né? Então, por isso que ele precisa se programar. E o outro lado é assim, vocês têm que ter estrutura. Nós estamos pensando em 2 mudas, né? Sim. Nós temos que ter espaço no teu viveiro lá, né, Léo? Na usina, para fazer o tomate e o porta-enxerto. Então, assim, tudo vai limitando. Então, o produtor, parte dele se programar, porque talvez ele vai bater na tua porta e falar assim, cara, não posso pegar porque eu não vou conseguir te entregar, né? Então, ele parte disso daí. Então, esse é o ponto. A questão do semeio, a lua, não sei o quê, isso aí é uma coisa que praticamente se anula nesse período, porque você não tem condição, um tempo hábil para fazer isso daí. Sim. Porque aí tem tudo que tu falou ali. Vamos pegar o caso do pimentão, que é mais demorado. Tu tem que ter a espessura do caule compatível, igual, para você colar, porque enxertia é uma forma de colar as duas plantas, que o caule tem que estar da mesma espessura para ele ficar, os vasos, entre aspas, colarem certinho ali, né? Então esse é o desafio. E isso vai estar na tua mão já, né, Léo? Sim. Então o produtor tem que definir isso para você saber. Claro que a tua experiência, que o Marciano colocou antes, do porta-enxerto e do tomate, esse aqui ele é, sei lá, um porta-enxerto de vigor, ele é mais rápido, tem que semear ele uns 2, 3 dias depois do tomate para conciliar Isso essa questão. Só operação. Então, assim, são detalhezinhos que o produtor muitas vezes não entende. Sim. E aí a batata quente sobra na tua mão como viveiro. Então, assim, tudo é uma mão de dupla, né? O produtor tem que se programar. Ó, Léo, eu quero semear, um exemplo, nós estamos agora em maio. Vamos lá, setembro. Vem lá 60 dias antes, ó. Reserva na tua agenda. Eu vou fazer tantas 1.000 plantas, quero enxertado, assim, assim, assim. E aí, na tua organização um ponto muito importante para quem pensa em enxertar é que no pé franco, você tendo espaço na estufa e gente para semear, meta ficha e tá feito. Semeou, botou na estufa, tá feito, é só manejar. Na enxertia, se trabalha com agenda, capacidade produtiva semanal. Aí tem lá 10 pessoas, vamos chutar que elas façam 1.000 pés por dia, 1.500, vamos lá. Então vai dar de 10 a 15 mil pés dia. Isso. Bota na semana, faz a conta. Então, se eu tenho a capacidade de fazer 50 mil pés semana, por exemplo, aqui e acabou. Acabou. Então, se eu recebi o pedido do Marciano de 10 mil, o teu de 40 mil, deu. Não, se outro quiser, não dá mais. Acho que para a gente conseguir explorar um pouquinho mais, para o pessoal de casa, né? Sim, entender um pouquinho mais a questão. Entender o lado daqui, né? Vamos dizer, né? Além da tua programação das pessoas que vão estar ali fazendo a enxertia propriamente dita, tem a parte da rustificação, né? Essa muda ela vai ter que ficar por um período de 15 dias ali a mais antes dela ir para o campo. E durante esses 15 dias ela vai ter que ficar de 3 a 5 dias dentro de uma sala fechada, com umidade controlada. Dali ela vai passar por uma outra sala que já vai dar uma aliviada, que já começa a aparecer uma luz e tal. Ela vai aclimatar até ela, propriamente dita, ela chegar na estufa novamente, para rustificar, para chegar ao ponto da entrega. Então, tudo, não é só o espaço da estufa, tem o espaço das câmeras também. Sim, né? sim. Toda essa questão, toda essa logística, né? Então, toda essa logística, ela ocupa bastante espaço e bastante tempo. Né? Sim. Então, o que acontece? Resumindo tudo isso, o produtor tem que se organizar. Não adianta o produtor chegar em cima do laço, eu quero enxertar. Mas peraí, vai enxertar, tu quer plantar quando, né? Qual a variedade? Qual o problema? Já aconteceu do produtor... Aí volta toda a fita de novo. Aconteceu do produtor bater no balcão da loja, eu quero enxertar o tomate aí. Tá, quero plantar sábado agora. Mas quando que tu quer plantar? Não, eu quero plantar daqui 30 dias. Não tem como, né? Aí tu tem que explicar toda a situação. Por isso que eu acho que o trabalho assim como a BBS, por exemplo, a Sacata, e a gente, como ver a usina, tentamos fazer, é tentar antecipar as regiões de plantio. Santa Amaro geralmente planta em agosto, depois em setembro. Bom Retiro é agosto, setembro para frente. Então, tentar entender as regiões, que época que ela planta,
né? Para a gente tentar fazer esse trabalho antecipado para conscientizar. Que o produtor também não tem culpa, né? Ele está acostumado há 30 anos a plantar tomate daquele jeito. Daquela forma. Né? Com aquela logística, com aquele tempo. Isso. E do nada agora muda, o cara não vai adivinhar. Então a gente sempre tenta fazer isso. É muito importante entender a região que atua, né? Com porta-enxerto, com enxertia, e antecipar para rodar com o parceiro comercial, entender o mercado, entender a necessidade e fazer esse trabalho para conscientizar e organizar. Eu acredito que faz parte do viveiro e da sementeira, do distribuidor, da agropecuária, conscientizar, fazer educação do produtor para ele, com o tempo, por mais que demore um pouco, mas ele entender esse movimento. Por isso que a gente tem que estar sempre alinhado, né? Uhum. O distribuidor, a agropecuária, tem que estar sempre alinhado com o viveiro que vai trabalhar, né? Uhum. Então, a conversa ela tem que estar organizado. Não adianta, tem que ter programação. Se não tiver programação, não dá para enxertar. E pensando em futuro, vamos falar agora, vamos dizer que a gente tem uma bola mágica. A bola mágica do Brasa. O que vocês acham, na visão de vocês, Sakata, BBS e pessoal de vocês talvez também, quais as tendências que vocês veem na enxertia nos próximos 2 a 3 anos aí? Tendência de material, de mercado? Não sei. Eu acho que assim, o mercado de enxertia, eu acho que ele não volta, como foi no passado, tá? Não dá ré mais. Foguete não tem ré, né? Fala isso pro Elon Musk, né? então. Mas eu acho que não volta, né? A busca constante e o incremento e segurança que a enxertia dá, o produtor não vai voltar para trás, né? Não, ele vai continuar e vai só aumentar. Eu vou fazer um parênteses, né? Em 2013 eu fui no México, né? Uhum. E todos os lugares que eu visitei, na verdade, eram estufas, produção de tomate enxertado, né? É um outro mercado, vende de penca, tal, diferente. Então tu pensa esse mercado hoje, a evolução que tá, né? E o Brasil não vai voltar, ele vai continuar nessa crescente. Talvez a gente não vai ter 100% das áreas enxertada, mas no ano passado a gente fez uma palestra, a gente identificou com a equipe, a nível de Brasil, qual foi o crescimento de 22 para 23 na enxertia, na percepção de cada um regionalmente, né? E é gritante, é saltos de 5 para 50, de 15 para 60, então assim... Por isso que as empresas de semente e os viveiros não tiveram tempo hábil para se estruturar. Esse ano já tive casos, relatos aí de várias regiões de que não vai ter muda. Com certeza. Não, porque só vai ter semente, algumas empresas já conseguiram se estruturar com semente, vão querer enxertar e não vai ter, que nós falamos agora há pouco em relação aos viveiros, essa programação, estrutura é muito manual, não vai ter muda enxertada, vai ter querer fazer e não vai conseguir. A técnica no campo está mostrando, né? Uhum. Então, hoje se a gente for rodar, a gente pega muito relato, né? Claro, né? Sempre tem o disque, né? Ah, Sim. O fulano plantou, não sei o que, tá, não sei o que. Isso é normal, né? Mas a própria... o resultado tá mostrando isso. Então, eu acredito que não volta mais. Realmente, como o Michel falou, antigamente tinha muita falta de informação, não se tinha um conhecimento que se tem hoje. Uhum. Então, hoje os resultados são muito melhores, hoje se tem materiais muito melhores, os resultados são melhores. E falando, eu acredito que assim, talvez nem todo grande produtor vai enxertar, mas vai existir um determinado momento que ele vai usar da técnica para uma determinada área, para uma determinada cultura, sim, talvez não, ponto, né? talvez não o tomate, mas talvez sim o pimentão. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem situações, eu conheço produtores que conseguem ainda plantar tomate na serra sem enxertia, sem necessidade, porque planta em terra nova, mas ele está tendo dificuldade todos os anos com canela preta em pimentão. Uhum. Então, esse é um cara que já está pensando numa Teste, né? possibilidade Botar de uma balada. enxertar uma parte desse pimentão para entender um pouco mais como que funciona. Então, e principalmente, eu acredito que o crescimento vai ficar mais no pequeno e médio produtor, aquele que realmente vai precisar mais da questão. Diz a virada de chave de tipo 100%. Acredito eu, não 100%,
Nem todo mundo vai enxertar, vai ter o cara que vai bater o pé, vai tentar. Não, eu digo do produtor em si. Tipo, o Marciano, por exemplo, a produção dele virou 100% para enxertada, por exemplo. Isso, eu acredito que o pequeno e o médio produtor, principalmente da parte mais litorânea, essa pessoa, existe uma tendência muito forte de logo a gente ter praticamente 100% dessas áreas enxertadas. Justamente pelo fato de ter que explorar essas áreas mais problemáticas em relação à doença. Talvez na Serra, como ainda existem muitas áreas novas, talvez ainda não exista muito... Seja mais pontual, como tu falou. Seja uma coisa mais pontual. E aqueles produtores mais tecnificados, que com o passar do tempo vão acabar explorando a parte da questão do vigor, né? Então, provavelmente vai crescer nesse... Eu acredito que vai ser nessa linha. E para a empresa, hoje o grande sonho das empresas de semente talvez seja aquele porta-enxerto que tenha vigor e resistência. E tá perto disso aí, não? Eu não consigo te dizer na linha da pesquisa, mas acredito que no futuro próximo, aí 3, 5 anos, isso já vai surgir com uma intensidade muito grande. Tá? Deve caminhar para essa linha. Por quê? O pequeno produtor, ele é importante. Sim. Se tu pegar no cinturão verde, como a Grande Florianópolis em si, ok. Mas se tu pegar as grandes regiões produtoras, nós estamos falando de nível de produtor aí de roças maiores, de 200, 300, 500 mil plantas. E aí ele vai se encaixar no que o Marciano está falando. Talvez ele não vai fazer tudo, mas o volume está ali. E como ele migra de área para fazer a produção dele durante o ano, áreas novas, ele vai pensar no vigor, né? Aí a questão da resistência, ela vai estar associada por segurança, até porque, como tu disse antes, a área nova às vezes vai dar doença. Vai. Né? Tu não tem como dizer, não, é uma área, abriu agora essa área, numa mata virgem ali, abriu e não vai ter. Tem risco de ter. Tem risco de e ter. já foi comprovado na prática que em alguns casos de Houstônia leve em terreno novo, alguma coisinha mais leve, o próprio material de vigor, que não tem resistência no papel, né, na prática de Houstônia, por exemplo, ele, por ter uma questão radicular muito mais robusta, mais forte e agressiva de crescimento, ele acaba aguentando um pouco. A gente teve exemplos agora em Santo Amaro, né? Quando a gente teve aqueles 430 milímetros de chuva, a gente teve situações de material de vigor ter um comportamento tão bom quanto o material de resistência. Até naquela murcha inicial, né? Aquele murcha pós-temporal, né? Que dá aquele sol quente. De alagamento, afogamento de raiz. A gente teve situações de um material de alto vigor ter uma resposta mais rápida nessa questão dessa recuperação. E outras coisas, como a gente teve uma situação ano passado de uma lavoura com muita Houstônia, a gente conseguiu observar outras situações dentro que não tem nada a ver com a questão de doenças de solo, mas a gente teve situações que a planta com alta resistência à Houstônia, ela se comportou de uma maneira melhor em relação ao taloco. Sim. A bactéria do taloco. Então, claro, a gente sabe que tem a ver muito com essa questão do vigor também, né? A planta normalmente com mais resistência, ela tem mais equilíbrio, né? Mas é isso. E o desafio, como o Michel estava falando hoje, da gente, agora há pouco, da gente conseguir ter um material com alta resistência e alto vigor, é uma coisa que já está cada vez mais próximo. Porém, existe uma limitação, né? E ela está muito clara, porque assim, normalmente os materiais de alto vigor, elas não são da mesma espécie do tomate. Sim. Então, os materiais com resistência, que são os... me ajuda, o interespecífico é um material que não é da mesma espécie. E o material... É o tal do rústico, isso, selvagem, né? Então tem essa questão. Um é o tomate, o tomate em si, né? Resumindo, normalmente o material de alta resistência e média resistência, eles têm vigores médios. E os materiais de alto vigor, com menos resistência, eles são materiais de outra espécie. Então, essa questão está um pouco dividida, mas... A gente sabe que a tecnologia está chegando, as empresas estão chegando lá cada vez mais próximas. Hoje já existem materiais, nós temos um material, né, de média resistência com vigor médio-alto, né, que é o nosso material Volt. Então as empresas estão cada vez chegando mais perto. Então eu acredito que no futuro próximo a gente vai ter material de alto vigor com alta resistência. Falando de produto, né, a Sakata hoje trabalha muito forte 3 produtos, tá? De porta-enxerto de tomate. Né? A gente tem robusto, que tem alto vigor, e ele tem um nível moderado de resistência,
Então a gente não orienta onde tem áreas que tem problema, porque vai dar problema, né? Sim. Vai ter mortalidade de planta. A gente tem o Volt, que é aquele porta-enxerto nível médio. O produtor não sabe e tal, ele tem um nível moderado, melhor que Volt, né? O Volt é baixo nível, e ele tem um incremento médio de vigor. O grande diferencial dele seria o Verticílio 2, que isso não está no pacote básico da grande maioria dos tomates e dos porta-enxerto. E aí a gente tem o Contra-Ataque, que ele também tem um pequeno incremento de vigor, porém é o mais alto nível de resistência à Housetonia. Então são esses 3 produtos que a gente trabalha aí junto ao produtor no posicionamento para ser assertivo com ele, né? E pensando em futuro, uma informação que a gente colheu o ano passado de algumas empresas, até mais de uma falando a mesma coisa, muito a ver essa questão da tendência, né, agora expandindo muito a questão de área plantada da enxertia, difundindo cada vez mais, o povo entendendo cada vez mais com o passar do tempo, muita questão do que o Marciano falou, da compatibilidade entre cavalo e cavaleiro. De daqui a pouco vai ter, tem 40 variedades de porta-enxerto, mais ou menos, né? Então, daqui a pouco, a tomada de decisão do produtor está se encaminhando, conforme a entendimento dele aumente, a questão de, tenho 2 materiais de resistência aqui, os 2 vão me atender bem. Mas, poxa, a minha parte de cima, meu cavaleiro, vai ser tal material. E, eu testei já lado a lado e com esse material de cima, esse de baixo que me responde melhor. Então, segundo a gente já escutou mais de uma pessoa falando, pessoas influentes no mercado, que um dos passos também da evolução da enxertia no Brasil vai ser essa compatibilidade. Do que se casa melhor com o quê? O que gera mais resistência, melhor resultado, mais longevidade, melhor calibre, adubação, o que se adequa. Então, eu acho também uma visão, pensando em futuro, a médio prazo, sim, da enxertia, essa questão de compatibilidade, de variedade de cavalo e cavaleiro. É o que a gente está buscando, né? Ano passado a gente fez um campo também, numa outra situação, onde a gente usou vários materiais de vigor. E a gente fez um comparativo, né? A gente também fez algumas colheitas também. Então a gente comparou calibre de fruto, quantidade de fruto, peso, longevidade, sanidade de planta. Então a gente observou várias coisas. E reforçando, né? Essa questão dessa compatibilidade tem que entender no campo. A grande maioria, como é tudo muito novo, a gente tá aprendendo no campo mesmo, na prática, o que está sendo o melhor casamento entre cavalo e porta-enxerto. Esse é o desafio, né, Léo? Não tem como o teste, dizer. né? Vai ser o botar teste. O lado a lado. O Marciano falou no início, filho de produtor. Também sou filho de produtor. Eu também sou. E o meu pai, também, né? O meu pai sempre tinha não é tomate, era folhosas, né? Mas sempre tinha uma área lá que ele estava testando os novos produtos. E eu sempre, o produtor que me conhece, que eu visito, sempre fala assim, cara, põe um teste do lado ali. Eu acho que o maior interessado, além do viveiro e das empresas de semente, querer desenvolver o mercado dos seus produtos, mas eu acho que o maior interessado em entender e testar tem que ser o produtor. O produtor. E nós precisamos dele para fazer esse trabalho. E assim, ele sai na frente, né? Meu Deus. Porque a grande maioria dos produtores não faz o teste, né? Então, se ele começar a fazer o teste, ele sai na frente. Ele vai ser aquele cara que a gente chama o formador de opinião, que vai falar, eu fiz isso e deu boa. E aí o vizinho vai pegar a fala dele para chegar no viveiro. E aí muitas vezes não sabe nem o que ele tá falando. E outra coisa que eu costumo sempre dizer para clientes nossos que são um pouco mais resistentes a fazer teste, ou tá mais confortável com o que já faz há muito tempo, eu sempre digo o seguinte, todo material que hoje é líder, todo material. Vamos falar de Valentina, que é um dos materiais de alface crespa, que na minha opinião é um dos que mais lidera na nossa região. Aqui, por exemplo. Certeza. Um dia a Valentina foi um teste. Exatamente. Tinha outra na frente dela. Ela não era nada. Então os primeiros produtores plantaram, viram a diferencinha, outros não viram, e foi indo com o passar do tempo. E 2 testes que foi provada a sua qualidade no campo. Mas todo material que hoje é líder, ou que um dia já foi, começou no nada, começou no zero com testes pequenos. Então isso que eu acho que o produtor tem que entender. Ele tem que testar, porque todo material que hoje é líder, um dia não foi nada. E aí vem a descoberta e depois a disrupção. Exatamente. E é uma evolução, né? Uma hora o X, que a Valentina, em algum momento pode ser que ela vai cair.
Desculpa, é com a certeza? Com certeza. Mais cedo ou mais E tarde. vai ter outro produto que vai assumir a liderança. Claro. Então, Tomara que da faz Sakata, parte, né? Com certeza. Que seja da Sakata. Mas assim, ele precisa continuar, é uma evolução. Os produtos, eles chegam num nível de parecidos, vamos dizer assim, muito rápido. Então, assim, os produtos, a gente sempre fala isso, que a tendência do mercado é o produto líder ficar pouco tempo na liderança. Porque a evolução é tão grande, né? Tô falando mais de 40 porta-enxerto. Só de tomate, quantas variedades tem? Pega a alface. A Sakata tem aí 10, 11 produtos comerciais, né? Então, eu sempre brinco assim com o produtor. O que tu precisa? O que tu precisa? Qual é a dor, o problema? Qual é a tua dor? A gente vai tentar te orientar com o produto que vai atender a sua demanda, a sua necessidade, seu problema. Então é um pouco disso que a gente sempre trabalha e orienta o produtor. Né? Tá. E que conselhos hoje, pensando em viveiro de mudas, que conselho vocês dariam para alguém que está querendo ingressar na produção de mudas ou aprimorar a sua produção, ganhar mercado, evoluir o seu negócio? Qual vocês acham que era um conselho que vocês dariam? Assim, um ou dois, alguma ideia assim de um caminho para seguir? Acho que o primeiro caminho o pessoal vai te conhecer melhor aí durante o primeiro, percurso, é o piloto aqui. Mas eu acho que o primeiro é o que vocês fizeram, né? Foram 2 anos aí lutando, conhecendo o mercado, visitando, trocando experiência, indo em curso. Primeiro ponto, eu acho que é esse, né? Depois é conhecer onde tu vai pisar. Quais vão ser, qual vai ser o mercado que você vai atuar. Conhecer ele, conhecer qual é a demanda, qual é a necessidade, né? O Usina surgiu com folhosas, né? Sim. No início foi folhosas. Hoje vocês estão fazendo muda de tomate. Vamos pensar lá atrás, estavam fazendo muda de tomate e hoje estão falando de tomate enxertado. Né? Pimentão enxertado. Para nós então, foi folhosa, brássicas, aí solanácea, pé franco e agora enxertado. Então assim, eu acho que é a evolução do Usina. Começou lá com folhosas e evoluiu. Folhosas e brássicas evoluiu e hoje nós estamos falando, talvez é a parte mais complexa, que é a enxertia, né? Sim, mais técnica, né? Mais técnica, vamos dizer assim. Eu falo complexa porque ela é cheia de detalhezinhos. Sim, mas, assim, sim. Então seria enxertia. Então, quem está buscando, pensando em abrir um viveiro, primeiro conheça, troca experiência. Garanto que o Léo, como ele foi bem recebido em outros viveiros, vai ser aberto também para falar. Porque escutei já de colegas viveiristas, né? Eu sou aberto porque, assim, eu posso falar o meu jeito que eu faço aqui. E o Léo, vamos dizer que ele foi lá em São Paulo visitar. Voltou, o que ele escutou lá não é a mesma condição de clima. Exatamente, Nunca vai ser igual. Então, assim, essa troca de informação, ela não tem perigo nenhum, porque, assim, tu vai dar a forma que tu faz, mas nem sempre vai se encaixar. Não é né? receita de bolo. Não né? é receita de bolo, exatamente. Então, acho que é o conhecimento, buscar o conhecimento antes de tudo. Eu assino embaixo, é a busca do conhecimento. Faço do Michel, as palavras do Michel, as minhas palavras. Não tem outra forma, ele disse tudo. Voto com o relator. Vou falar mais o quê, né? Enfim, mas acho que é por aí. Eu acho que a informação ela é o que evolui. E até falasse para quem está pensando em fazer, mas também da mesma maneira eu vejo para quem está fazendo, quem é pequeno ou médio e está passando uma dificuldade, vejo por uma ociosidade grande de mercado, sobe lá em cima, depois cai, e várias outras coisas, dificuldade com equipe, mão de obra, medo de investir em mecanização, em melhorar o viveiro, isso e aquilo, tudo eu estudo há muito tempo assim, o desenvolvimento pessoal e evoluir como pessoa. E isso volta para o viveiro, volta para a empresa. A empresa, eu acho que para ela evoluir e ver onde estão os caminhos que ela pode ir para performar melhor, ganhar mercado e ser sólida a longo prazo, tá na educação, sabe? Tá na evoluir, na informação e buscar quem está querendo compartilhar. E adaptar para sua realidade. Que, cara, tu vai fazer um bolo aqui em Santa Catarina, pega a receita, e um bolo lá na França, se pegar o mesmo ingrediente, vai dar o mesmo bolo. Com certeza. Mas no agronegócio não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Com certeza nem tanto, porque assim, eu vou usar um exemplo bem grotesco, né? A gente mora aqui no nível do mar, né? Põe a água a ferver. Minha esposa fala, aqui cozinha mais rápido o arroz do que lá na minha casa da minha mãe, que é na serra. Até então, no bolo vai ter diferença, então? Vai ter um pouco de diferença. Com certeza não vai ser alguma coisinha vai mudar. Coisinha vai mudar. Não, com certeza. Então, assim, agora eu quero propor a seguinte coisa para vocês, tá?
que vocês, olhando diretamente para a câmera, tá? Um de cada vez, responda a seguinte pergunta, que tem a ver um pouco com a anterior, mas um pouco mais assim sucinta e numa frase. Que conselho você daria para um viverista e produtor rural que quer crescer e profissionalizar o seu negócio? A mensagem para ele diretamente aqui. Agora do Marciano, iniciando. Produtor viverista, independente de quem for, tem que buscar informação. O conhecimento, sem conhecimento você não chega a lugar nenhum. A informação, ela não cai do céu. A informação, normalmente ela está em pessoas que já buscaram a informação. Então, a troca de ideias, você ter um profissional do lado, procure uma pessoa que já está no ramo. Então não tem, o Michel já falou tudo, a gente tem que buscar o viverista que já está na área e tentar entender o que tu quer produzir, aonde que tu quer chegar, quem é o cliente que você quer atender, arruma um profissional capacitado que consiga te ajudar. E para o produtor não é muito diferente, o produtor vai plantar uma determinada variedade, procura entender um pouco mais aquela variedade, aonde que tu vai plantar, o que tu está buscando com aquilo ali, se vai precisar enxertar, qual material seria o material que vai ficar mais adequado, que vai casar melhor, porque no final de tudo o viverista precisa entregar a melhor muda e o produtor precisa entregar o melhor produto. É uma cadeia, né? É uma cadeia, isso aí. Eu acho que esse é o caminho, mas eu vou fazer um complemento que se chama pessoas, tá? O Léo tem uma equipe lá de funcionários e o viverista, o produtor, ele tem uma equipe também, né? Então, assim, acredite, dê crédito para ele, para essa equipe, estruture não só você. A gente brinca, voltando para a enxertia, né? Não adianta só o dono do viveiro ir lá fazer o curso de enxertia, porque não é ele que está lá fazendo a enxertia propriamente dita. Plantando, né? Exatamente. Então, assim, tu tem que confiar na tua equipe e não só capacitar você, mas capacitar a tua equipe, acreditar nela, porque ela vai fazer diferença, né? Tu vai falar na enxertia, normalmente são mulheres que fazem, né? Uhum. Então, assim, dê crédito para elas, entenda, compreenda, ensine, valorize a tua equipe. A gente sempre brinca que a Sakata tem o lema de paixão por semente, né? Uhum. E o P é pessoas. Então, assim, acredite nela, tá? O P de pessoas, as pessoas fazem a diferença e podem te levar ao sucesso como fracasso. Disso tudo, hein? E, assim, falando de educação, de informação, acho que nós saímos bem nesse primeiro programa, o que vocês acham? Acredito que sim. Mas não teve nenhum corte, cara. Foi direto de primeira, hein, Fábio? O que tu acha? Foi legal, hein? Eu acho que fica mais natural. Assim. Ficou bom demais. Então, assim, o intuito do nosso podcast, o AgroConnect, como eu falei inicialmente, é conectar a informação entre eu, como viverista, trazer a minha experiência aqui. São 7 anos de viveiro, sempre buscando se dedicar para desenvolver no mercado, entender o mercado e aprimorar continuamente o nosso negócio, principalmente a nossa cabeça como empresários e viveristas, e trazer as empresas que hoje, que a Sakata e pelo Michael e a BBS aqui pelo Marciano, trazer essa informação, conectar a informação entre as empresas e o campo. E como a gente já falou muito aqui, deu quase 1h20 aqui, sabe, conectar essa informação para evoluir o mercado, que por mais que a gente queira crescer o nosso negócio, né, a Usina Viveiro de Mudas, a Sakata, outras empresas, a BBS, a gente queira crescer, ganhar nosso dinheiro, fazer o nosso dinheiro para a nossa família e prosperar, a gente quer também, a nossa missão é desenvolver o mercado. É que daqui a 5, 10 anos, a gente olhe para trás e, poxa, o meu viveiro impulsionou isso aqui no mercado, proporcionou essa mudança, fez a diferença. O Marciano, tecnicamente, foi no campo, desenvolveu o trabalho dele, ensinou produtores e fez a diferença. A Sakata trouxe sementes que mudaram o mercado, trouxe solução e mudou a direção do rumo das coisas, entende? Fez parte da história. Então, o intuito do podcast aqui, a minha ideia, e eu estou bem animado isso aqui, eu espero que dê muito certo, depender de mim, e contando com as empresas para trazer informação, eu acho que vai dar muito certo para conectar isso aqui. Quero trazer produtores aqui, Muito né, bacana.
trazer produtores para trocar ideia, falar daí. Aí eles vão botar você na fogueira aí. Nós tudo, né? Que tal uma mesa redonda o produtor, alguma Sim, empresa de insumo sim. aí, de semente, enfim. Cara, o intuito é isso aí. Se Deus quiser, caminhar para fazer uma mesa redonda, trocar, no bom sentido, ideias e trazer problemas e soluções. Cara, é a minha vontade. E, Leonardo, e podemos também voltar outras vezes para Claro. falar de outros assuntos, né? Falar de manejo, né? Falar de adubação, Inclusive, falar de outras culturas. deixe no comentário se você está aqui até agora, quer dizer que alguma coisa de bom tem. Então, tá escutando no Spotify, no YouTube, onde você tá escutando, bota nos comentários aqui, ou Instagram também, o que nós podemos falar aqui no podcast. Tanto com a Sakata novamente, com outras empresas, o que a gente pode estar falando, o que a gente pode estar trazendo de informação que vai agregar e ajudar você na sua produção, na sua realidade como viverista e produtor rural, certo? Então, desde já agradeço aqui a Sakata e a BBS aqui pela parceria de longos anos, por se disponibilizar, vir aqui no programa piloto, botar a cara a tapa aí e fazer acontecer o desafio. Para que eu sou novo nisso aqui, vocês acreditam que também. Mas agradecer imensamente por essa participação. Vão vir outras vezes, depender de mim, já estão convidados com outro assunto, trazer outra coisa. E agradecer a Sakata e a BBS, na pessoa do Michael e do Marciano, por ter topado participar aqui. Não, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui, né? Num primeiro momento não sabia que ia ser o piloto, né? Estava mais tranquilo, né? E não foi nada combinado, né? Esse é o detalhe, né? Mas, a gente veio na cara e na coragem, né? Mas assim, a dizer, Léo, nós estamos aqui para somar, para contribuir, né? Tanto com o viveiro como com o mercado. E conte conosco, nos procure, nós estamos aí no dia a dia, no campo, rodando. Então, se tem dúvida, tem algum problema, contacte o Léo ou contacte nós diretamente. A gente está aqui para somar e agregar para o sucesso do produtor. É isso aí. Eu só tenho a agradecer. E se tiver uma outra oportunidade, a gente com certeza se fará presente. E Michel, tu tens algum convite especial a fazer pro pessoal aí do agronegócio perante a Sakata aí? Temos sim. Em paralelo à Hortitec, que acontece em junho, a Sakata está junto com a Biotrop fazendo um dia de campo lá em Olambra. Então, visite o dia de campo lá, passe no stand e converse com a equipe da Sakata, que eles orientam para estar fazendo essa visita aí. É uma inovação da Sakata, né? É o primeiro dia de campo em paralelo na Hortitec, tá? Próximo ao evento lá. Então, você participe aí, acompanhe lá, que garanto que vai ser um baita de um evento, um baita de um dia de campo aí para adquirir conhecimento e evolução, conforme a gente comentou aqui. Isso mesmo. Então tá bom. Compareçam lá, pessoal. Obrigado. É isso aí, finalizamos aqui o programa piloto do AgroConecta. Sou Leonardo, Léo Viverista aqui do canal, Michael da Sakata, Marciano DM da Sakata também. E finalizamos, como já falei, curte aqui, segue aqui no YouTube, ativa o sininho para receber a notificação, deixa nos comentários assuntos que a gente pode trazer aqui nos próximos episódios. Lembrando que o episódio vai ser sempre postado às segundas-feiras, tá? Cada 15 dias, certo? Uma semana sim, uma não, é segunda-feira, no YouTube aqui no canal. E nas redes sociais vai ter os cortes que vamos estar liberando aí durante um programa e outro. Vai ter os cortes com que a gente vai selecionar dos assuntos e também os cortes aqui no YouTube. Aí no YouTube vão ser cortes um pouco maiores, cortes de 5 minutos, 7 minutos, que a gente vai acabar selecionando um assunto que é importante, que a gente identificou como importante, e vai estar selecionando esses 5 a 7 minutos como um corte um pouco maior. E nas redes sociais como Instagram, Facebook, esse tipo de coisa, vai ser um corte um pouco mais curto, né? Uma sacada mais rápida para poder destravar você, a sua produção e trazer informação de valor. Então é isso aí, mandar um tchau pro pessoal lá. Valeu, pessoal. E até a próxima, se Deus quiser, vamos estar aí. Valeu, um abraço, fique com Deus. Valeu!